muito bem-vindo ao canal Questões da Qualidade. Eu sou Anderson Guedes e hoje trago para você mais um vídeo da nossa série que fala sobre ferramentas de gestão. A cada vídeo dessa série, estamos abordando uma ferramenta diferente, sempre explorando como essa ferramenta pode nos ajudar a lidar com algum problema comum da nossa rotina no trabalho. No tema de hoje, falaremos sobre uma ferramenta que nos ajuda a padronizar os nossos processos, de modo que possibilita às pessoas, principalmente das operações, a garantir mais consistência, eficiência e qualidade nas entregas do dia a dia. Sabe aquela discussão sobre qual a melhor forma de fazer alguma coisa, sobre qual a melhor maneira de executar um processo qualquer da nossa rotina? É sobre isso que falaremos também nesse vídeo de hoje. Geralmente, quando esse tipo de discussão ocorre, duas pessoas estão presentes. Tem aquela pessoa que gosta de executar o processo da forma que é mais conveniente para ela. É a pessoa que diz, eu gosto de fazer aquela demanda começando por A, passando por C, depois F, depois fazendo B, D e E. Enfim, é assim que eu gosto, é assim que é bom para mim. E tem aquela pessoa que não concorda que o processo seja feito diferente de como está no manual ou como a lógica aponta que é o caminho correto. Essa é a pessoa que geralmente diz, mas não é melhor fazer na ordem A, B, C, D, depois E e o F? Pela lógica, essa não seria a forma correta de fazer? Quando foi, afinal, que voltamos aos tempos primitivos e abandonamos a razão, a lógica? Estas são duas posturas bem marcantes e claramente opostas de lidar com a questão. Qual a melhor forma de lidar com os processos de uma empresa? De um lado, como você pode perceber, temos a conveniência, representada justamente pela ideia de que devemos lidar com os processos fazendo, executando da forma que achamos melhor, da forma que mais gostamos. Aí, do outro lado, temos o que seria o oposto dessa conveniência. Temos a rigidez, que é representada justamente pela ideia de que a lógica é absoluta, que o manual é rei e os processos não podem ser executados de uma maneira não conforme com o que está determinado. Para quem pensa de acordo com essa rigidez, só existe um caminho certo. Se tentarmos nos decidir sobre a melhor forma de lidar com os processos de uma empresa, levando em conta somente estes dois paradigmas opostos e excludentes, podemos dizer que nenhum e nem o outro isoladamente é o caminho melhor, é o caminho viável. Em primeiro lugar, a conveniência não é o caminho porque, quando falamos de processos, falamos de algo que possui um rigor, um padrão e que não precisa ou deve necessariamente ser legal ou agradável o tempo todo. É bom que ele seja legal e agradável? Claro, mas via de regra ele não precisa ser. O que ele precisa, na verdade, é cumprir bem o seu objetivo de forma eficiente. Complementando essa ideia, o objetivo de um processo não é ser o caminho mais fácil ou confortável, e sim garantir que as coisas sejam feitas da maneira certa, com qualidade e eficiência principalmente. Em segundo lugar, a rigidez não é o caminho porque os processos precisam também ser flexíveis. De certo, processos bem estruturados precisam ter lógica e organização, mas isso não significa que devem ser inflexíveis a ponto de ignorar a realidade do dia a dia. Se houver a necessidade de ignorar uma lógica de trabalho da empresa para que um processo seja estruturado de maneira mais eficiente, por que não o fazer? A gestão vai abrir mão da eficiência, vai abrir mão de executar um processo de uma maneira mais eficiente somente por apego a uma lógica, a um manual, por exemplo? Quando falamos de processos, por mais que falemos de algo padronizado, lógico, bem estruturado, a ideia não é prender as pessoas a um monte de regras inquestionáveis, e sim garantir que o processo funcione da melhor forma possível, equilibrando padrão e flexibilidade. O padrão é necessário, pois garante que todos os colaboradores sigam o mesmo fluxo bem definido, reduzindo erros, retrabalho e garantindo a qualidade e a previsibilidade nas entregas, nos resultados. Padrão, neste caso, está no sentido oposto da conveniência. Já vimos que a conveniência não é o melhor caminho para lidar com processos, mas o seu oposto, o padrão, sim. Esse é um bom caminho. A flexibilidade é outro item necessário quando falamos de processos, pois nem sempre a realidade segue um roteiro fixo. Quem tem experiência com gestão sabe muito bem que contextos mudam, condições materiais mudam, surgem novas tecnologias, legislações mudam, sociedades mudam, e aí com isso, com todas essas situações, é exigido adaptação, ajustes e até mesmo transformações completas nos processos para que eles continuem eficientes.
Dito tudo isso, eu trago para você o fluxograma, uma ferramenta que organiza, que padroniza os processos de forma clara para garantir que todos sigam o mesmo fluxo de trabalho. O fluxograma, inclusive, dá conta dessa necessidade que acabamos de comentar, a necessidade de estabelecer padrão para os processos, justamente para evitarmos a conveniência, evitarmos que as pessoas façam as coisas no dia a dia da forma que elas preferirem, da forma que elas julgarem mais conveniente. Ao mesmo tempo, o fluxograma é uma ferramenta que nos permite visualizar oportunidades de melhoria, tornando os ajustes nos processos mais fáceis para garantir a flexibilidade necessária para manter a eficiência. Neste sentido, o fluxograma é uma ferramenta que também nos permitirá evitar aquele radicalismo da rigidez de não poder questionar os processos e buscar torná-los mais eficientes, mesmo que isso contrarie alguma lógica pré-estabelecida. Essa é a ferramenta que veremos hoje e conheceremos mais a fundo a partir de agora. O fluxograma, que é uma representação visual de um processo, mostrando a sequência de etapas de forma clara e bem objetiva. Um ponto importante que eu já te adianto é o seguinte: o fluxograma é uma das ferramentas de gestão mais simples de se usar. Ao mesmo tempo, pelo valor do que podemos criar usando ela, ela é também uma das ferramentas mais úteis, principalmente quando falamos de processos. Entrando então nos detalhes da ferramenta, no fluxograma são utilizados símbolos padronizados para representar a sequência de etapas dos processos. Como exemplos desses símbolos, temos os retângulos, as setas e os losangos. O retângulo, como você pode ver aí, é o símbolo usado para representar as atividades do processo. As setas, por sua vez, indicam a direção do fluxo e o losango é o símbolo utilizado para representar pontos de decisão e para separar ou então unificar fluxos. São só esses símbolos que utilizamos para construir um fluxograma? Não, há diversos outros. Inclusive, se você quiser conhecer mais sobre eles, eu sugiro que você busque conhecer o BPMN, que é uma notação padrão utilizada para desenhar fluxos de trabalho. Eu ainda não abordei esse tema aqui no canal, mas está sim nos meus planos trazer um vídeo sobre esse tema para cá em breve. Já se inscreva aqui para você não perder esse tema também quando eu trouxer para cá, ok? Bom, e como é que eu construo um fluxograma de um processo? Os passos são simples e requer preparação, planejamento antes de você começar a desenhar o fluxo propriamente dito. Você começará anotando todas as atividades envolvidas no processo, desde o início até o fim dele. Pense no que acontece primeiro, e aí você vai pensar no que vem depois e quais são as decisões que precisam ser tomadas, enfim, tudo o que compreende o seu processo. Em seguida, você vai colocar todas essas etapas, todas essas atividades e decisões em ordem lógica. O processo começa aqui, em seguida vem essa atividade, depois vem essa e assim por diante até o fim. Um ponto importante nessa fase: nem sempre o fluxo será linear, ele pode se bifurcar, daí se originam caminhos diferentes a serem seguidos dependendo de uma determinada situação. A questão é, se houver pontos onde o fluxo pode seguir caminhos diferentes, como sim ou não, identifique essas decisões e mapeie o que acontece em cada uma delas. Uma coisa que é óbvia, mas é importante destacar, é a seguinte: utilize os símbolos básicos do fluxograma quando for desenhá-lo. Eu falei agora há pouco que a gente utiliza símbolos, retângulos, setas, losangos. Utilize esses símbolos da forma correta. Dado então esse lembrete, parta agora para a construção do seu fluxo. Desenhe o seu fluxograma. Ok, Anderson, e onde eu faço esse desenho? Bom, essa é uma questão bem importante e a resposta é depende. Depende principalmente da realidade da empresa e das equipes que utilizarão a ferramenta para executar os processos no dia a dia. Um fluxograma pode ser desenhado em um papel, em um quadro, usando ferramentas digitais como o Microsoft Visio, Ludichart, Draw e até mesmo as ferramentas do Office, Word, PowerPoint, o Excel, enfim. Eu particularmente gosto muito do Visage para criar meus fluxos e gosto também do Prezi para apresentar esses fluxos que eu crio. São ferramentas ótimas, inclusive eu sugiro muito a utilização delas. Ah, e só para destacar, o Visage é gratuito e o Prezi é pago, ok? Após o desenho, confira se o fluxo faz sentido. Compare o seu desenho com a realidade, com as atividades que são de fato realizadas no dia a dia e reflita: esse desenho representa de fato o meu processo? Qualquer pessoa que pegar esse desenho pode executar o processo na prática no dia a dia? Se sim, parabéns! Você atingiu um dos principais objetivos do fluxograma, que é ser funcional.
Nesta fase aqui, se você tiver oportunidade, pergunte a outras pessoas envolvidas no processo se algo está faltando ou se algo pode ser melhorado. Às vezes, uma cabeça a mais, uma visão a mais pode contribuir muito positivamente para essa validação. Feita então a validação do seu desenho, ajuste o que for necessário, quando houver necessidade, claro, e faça a padronização e publicação do seu fluxograma para que ele possa ser usado por toda a equipe. Nesse ponto, você já tem o seu fluxograma pronto. E vale destacar, você está aí em posse de uma representação visual de um processo. Mais que isso, como já foi dito e ressaltado, você tem aí em mãos algo que padroniza o trabalho e, se bem pensado, garante que as entregas das pessoas, das equipes, sejam feitas com qualidade e a máxima eficiência possível. Aqui eu deixo para você visualizar um exemplo de um fluxograma. Esse eu criei com o Visage, a ferramenta que eu tinha citado anteriormente, gratuita por sinal, e não se apegando aos detalhes do processo em si, afinal ele foi feito somente para representar como é a lógica de um fluxograma. Aí a gente vê do início, a bolinha verde, ao fim, a bolinha vermelha, um processo com algumas atividades, que, como eu já disse, são representadas pelos retângulos, com uma direção que começa linear e depois se separa, o que é representado pelas setas, e com um ponto de decisão, que é representado pelo losango. Essa é a lógica da estrutura básica de um fluxograma. De posse dele, não há espaço para as pessoas executarem o trabalho com base na conveniência, e quando precisarmos fazer melhorias no processo, é só visualizar o que não está funcionando, causando ineficiência ou perda de qualidade e reorganizar. Nada de rigidez. Quando um processo puder ser melhorado, que seja, sem cerimônia, ok? Concluindo então o nosso tema de hoje, depois de ter visto uma série de questões aí sobre o fluxograma, vimos lá no início aquela discussão sobre qual a melhor forma de lidar com o fluxograma, se é pela conveniência, se é pela rigidez. Vimos o fluxograma, a ferramenta que praticamente resolve essa questão, define uma maneira viável de fato de lidar com os processos, e acabamos de ver aí um exemplo de fluxograma, um exemplo que mostra como o fluxograma funciona, como ele é construído, para que você possa então colocar em prática as ideias que foram mostradas sobre a construção do fluxograma e já sair daqui construindo os seus próprios fluxos de trabalho. Depois de ter visto tudo isso, vale a pena dizer, o fluxograma, como vimos, é uma ótima ferramenta para deixar os processos padronizados, mais claros e fáceis de entender e executar. Em posse de um fluxograma bem feito, as pessoas sabem exatamente o que fazer e o que esperar, o que melhora a eficiência e também a colaboração das pessoas dentro da organização. E seja em uma folha de papel, em um quadro branco ou em uma ferramenta digital, o importante é que o fluxograma cumpra o seu papel, organizar o fluxo de trabalho de forma lógica e acessível para todos. Se você ainda não utiliza fluxogramas na sua rotina, essa pode ser a oportunidade perfeita para você começar. Tudo o que você precisa para começar foi colocado nesse vídeo, ok? Então é isso, com essas considerações eu finalizo aqui o tema de hoje. Logo mais eu volto abordando mais uma ferramenta de gestão que nos ajuda a resolver algum problema comum da nossa rotina de trabalho. Agradeço por você ter assistido esse vídeo, por ter chegado até aqui. Se você gostou do conteúdo, peço que deixe a sua curtida, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho para você receber notificações de mais vídeos legais como esse. Comente aí embaixo se você tiver alguma dúvida ou alguma questão a complementar. E por fim, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que precisa conhecer esse tema, que precisa conhecer essa solução e precisa pôr em prática essa ferramenta que a gente viu hoje. No mais é isso, a gente vai se vendo então nos próximos vídeos aqui do Questões da Qualidade. Forte abraço e até mais!